Olá, família. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão e hoje nós vamos fazê-la ainda no capítulo 4 do livro de Mateus, a partir do verso 12. Diz bem assim: Quando Jesus soube que João estava preso, João Batista, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Essa reflexão de hoje mostra um pouquinho da experiência de Jesus ali, nas praias da Galileia, na região do mar da Galileia. Primeiro, eu vou destacar aqui a questão de Cristo. Cristo, ao longo de todo o Evangelho, você vai se deparar com muitos momentos onde existem profecias se cumprindo. No canal Manual da Profecia, inclusive, nós estamos estudando o profeta Zacarias, que tem muitas profecias acerca de Cristo, as quais não são citadas no Evangelho, mas pelo profeta você vê os cumprimentos. E aqui nós temos o cumprimento de uma profecia de Isaías, que dizia que na região de Naphtali e de Zebulon, a luz raiaria entre eles, dando eles a oportunidade de saírem das trevas e irem até a maravilhosa luz. Mas a notícia de que o reino dos céus era chegado estava repercutindo ali naquela região. E é possível que em algum momento estas notícias, estas boas novas chegaram até André e Pedro, assim como também chegaram a João e a Tiago. E, de repente, Jesus, aqui destaca que pelo menos esses 4 eram pescadores. Eles estavam no meio da labuta, eles estavam com a missão de vida e, de repente, Jesus os chamam para segui-lo. Quando nós paramos para pensar nisso, hoje é possível nós olharmos para isso e dizermos: isso foi loucura. Porque de repente você tem 2 discípulos que estão ali trabalhando. E eles estão trabalhando, ou seja, eles têm compromissos, eles têm responsabilidades, eles tinham dívidas possivelmente, tinham famílias. E de repente Jesus os chamam. Eles não hesitam. Eles largam o barco para trás e vão seguir a Jesus. A mesma coisa acontece com Tiago e com João, que estavam ali na presença de seu pai, consertando as redes. Quando Jesus os chamam, eles deixam o pai, eles deixam as redes, eles deixam o barco e eles vão seguir a Jesus. Eu até me recordo de uma música, depois eu quero que você coloque nos comentários se você conhece, do Padre Zezinho, Há um Barco Esquecido na Praia. Eu acho muito bonita aquela canção, a escuto no meu carro. Quando ele descreve esse episódio dizendo: há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar, é o barco. E aí ele descreve os personagens
dizendo que eles partiram para nunca mais voltar. E de fato, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Eu fico pensando que por mais que soe como um absurdo, como uma loucura, eu vejo que até hoje Jesus nos chama da mesma forma. Jesus o tempo todo ele grita para nós, venham, me segue. Largue suas redes, largue seus barcos, largue suas vidas e me segue. Quando nós decidimos seguir a Jesus, a nossa vida é diferente. Quando nós decidimos seguir a Jesus, Jesus cuida de todas as coisas. Assim como na música do Padre Zezinho, que é dito que agora eles enfrentavam tempestades e provações muito maiores do que o mar, é bem verdade que na vida do cristão também grandes tormentas e dificuldades vêm. Mas quando estamos na presença de Jesus, todas elas passam suavemente. Certamente, aceitar o convite de Jesus sem hesitar faz toda a diferença. Quando nós olhamos isso, e aí nós vamos continuando os estudos, nós vamos chegar até o momento do jovem rico, e de repente Jesus, quando conversa com o jovem rico e ele vai embora, Jesus fala assim, olha, quão difícil vai ser um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos questionam, porque aí os discípulos lembram desse dia e questionam Jesus, falam, Jesus, se para um rico é difícil entrar no reino dos céus, porque ele não larga a riqueza, e nós? Porque nós, palavras do discípulo, nós largamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala, olha, em verdade vos digo que não há quem largue pai, mãe, casa, filhos, por minha causa, que não receba em dobro nessa vida e no porvir. Não há pessoas que não largue algo por Cristo que Cristo não restitui em dobro. Não tem. Hoje eu vou fazer algo que eu não costumo fazer, mas eu vou usar minha vida como testemunho em relação a isso. Hoje, eu e minha família vivemos no meio do mato. Eu acho gostoso falar no meio do mato, porque as pessoas acham que eu estou no meio da Amazônia. Não, eu estou numa vida no campo, com uma pousada, e recebemos famílias aqui, as quais ajudamos gratuitamente. E eu vou falar uma coisa para você. Financeiramente, o que Deus nos concedeu até hoje, depois que decidimos largar tudo, foi infinitamente maior. Os familiares que ficaram distantes, eu diria, embora minha mãe seja presente, meu pai seja presente, meu irmão seja presente, os familiares da minha esposa também, mas nós ganhamos o carinho de muitas mães, nós ganhamos o carinho de muitos pais, eu ganhei muitos irmãos. E tudo aquilo que um dia nós abrimos mão, Deus concedeu muito mais. Então, por isso que eu deixo essa palavra como incentivo, porque quando Jesus ele nos chama, nós não devemos hesitar. Eu conheço inúmeras pessoas que dizem, eu quero um dia viver pelo Evangelho. Quando eu me aposentar, quando eu terminar de pagar minha casa, quando meus pais falecerem, e aí vai jogando para frente. A grande verdade é que não estão adiando aceitar a Jesus. Estão hoje rejeitando a Jesus. É duro ouvir isso, né? Às vezes nós achamos que estamos apenas adiando aceitar a Jesus, quando na verdade nós estamos rejeitando a Jesus. Por isso, pegue essa experiência, pegue esse galardão que Jesus prometeu aos discípulos, que prometeu a mim e que prometeu a você, tome posse disso. Não hesite em aceitar Jesus. E diante disso, eu já recomendo você. Pegue esse vídeo, compartilhe também. Eu tenho certeza que outras pessoas, ao ouvir essa mensagem, poderão ser tocadas por ela e certamente aceitarem a Jesus imediatamente. Mudarem suas vidas, deixar os seus barcos para trás. E assim, quando as pessoas andarem pela praia, dirão, olha ali, ó, há um barco esquecido na praia, que já não leva ninguém mais a pescar. É o barco do Pedro, do Tiago, do João, da Maria, da Joana, de qualquer um, do seu nome. Coloca o seu nome nisso. É o seu barco que vai ficar esquecido na praia, porque você vai se tornar pescador de homens. Que Deus te abençoe e conceda a você um ótimo restante de dia. Nos encontramos amanhã, ou se não,
em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.